É uma história bem conhecida para realmente ativar aí essa ideia do contexto, né? Vai ficar mais fácil. Pelo título eu já percebi que era. Então, você vê aí The Story of the Prodigal Son, já sabe o que é, né? Uhum. A história do filho pródigo. There was a man and two sons. Esse there was vai aparecer bastante, tá? Que é o haviam. É do passado, né? Esse was. Isso. Ah, sim. There was Was. a man. Você sabe o que é man? Homem. Um homem. Vai lá, já que tá só eu e você aqui, eu vou colocando aqui, você vai traduzindo para mim. Se você não conseguir, eu te ajudo. Tá. Um homem Com dois com filhos. 2 filhos. Isso. Um dia. Uhum. Esse daí eu não sei. The younger. Younger é o mais novo. Hum, O mais novo. Ok, vamos dar uma paradinha aqui para explicar algumas coisas legais que dá para explicar aqui com esse younger. No inglês a gente tem os comparativos, né? Então aqui no caso é younger. Young é jovem. Younger é mais jovem. Youngest é o mais jovem. Então, por exemplo, aqui é jovem, tá? Aqui, quando você tem dois, duas pessoas, um é older, né, que é mais velho, e um é younger. entendi. Quando você tem 3 pessoas e você quer falar assim, dessas 3 pessoas, esse aqui é o mais jovem, você usa o youngest, tá? Entendi. Vamos pensar numa outra coisa aqui, por exemplo, esse aqui, ó, pretty, de bonito, né? Se fosse o segundo lá, seria prettier e prettiest. Mesma ideia, tá? Outro, fast. Me ajuda. Eu não sei. Faster e fastest. Tá? Entendi. Sempre a mesma coisa. Lembrar que o que tem o ER é a comparação de dois. O que tem o EST é é o mais, né? Tá? Entendi. Isso aqui a gente usa para todos os adjetivos em inglês. Dá para usar esse ER para fazer a comparação e o EST. Então, o mais novo, son, o que é son? Filho. O mais novo filho, o filho mais novo. Asked, sabe o que é asked? Já ouvi, mas eu não lembro. Você lembra o que é ask? Ou só o ASK? Também não lembro. O ask é de perguntar. Como tem o ED, fica o quê? Perguntou? Isso. Perguntou, asked. His father, o que é? Ai, peraí. Father, eu sei que é pai. Pai e his. Perguntou pra ele, para dele. His Pai dele. é dele, isso. Hum, Chegou alguém para te ajudar. que bom. A Suélia estava no fogo aqui. Dele. O pai dele. For his part. Para Part ele. é um cognato. O que será que é o part? Com que palavra você acha parecido?
Parece de parente, Parente é. Não pertencer, é. talvez? Não, esse aqui é de parte. Ah, Olha aqui, tanto que é parecido. Só falta o E, né? aham. Pela parte, de novo. O Feriado. que é o res aqui? O riso é dele. O res é dele. Então, pela parte dele, of the family, money. O que é isso aqui? Família. Do que da família? Hum, O que é money? dinheiro. Do Dinheiro. dinheiro da família. Isso. Beleza? Uhum. The father gave it to him. Então, o Tá ligado aqui, tá o microfone. pai Ah, Deu. japonês. deu. Isso, gave é o Pra você. passado. Deu Isso, deu. dinheiro pra ele. Isso, It to deu him. esse dinheiro aqui, né? O Isso. family money. O gave é o passado. E De qual que é o deu. presente? Hum, Não lembro. O presente é o give, tá? É o give. Dar. Gave it to him. Deu para ele. Ele. Para ele. Isso. The son, O filho. o filho, took off. Por que tá em vermelho? É o Preso o verbo. Isso! Bom demais. Took off. Vou colocar aqui. Suélia, lê para mim o que significa took off aqui embaixo, de por qual? favor. Em inglês? É, Não sei. então Em lê em inglês? português. Eu vou ler em inglês e lê em português. Vai lá. Left quickly or went away. Way. Foi embora, partiu. Isso, então esse took off é ir Partiu. embora ou partir. Vou colocar aqui partiu. Took off. Olha que interessante. Se eu fosse traduzir literalmente o took off, ficaria pegou, desligou. Esquisito, né? Aham. Então, assim, por isso que é importante saber os phrasal verbs, porque eles significam uma coisa diferente da tradução literal, que é o que o aluno mais faz, né? Então, o filho partiu, Partiu o para to uma é para, cidade far País. country. Para a Isso. cidade de longe. cidade, o far é longe, mas o country não é cidade. País. País. Isso. Country é país. País. Para um país distante. There. There. Lá. Isso. Vamos dar uma paradinha aqui para a gente revisar uma coisa. A gente tem o o this, o that, o these e o those. Those. Eu sei que não é o there, tá? Mas só para a gente revisar isso aqui, que é bem importante. O this é quando eu tenho uma coisa na minha mão e eu falo aqui, ó. Eu tô aqui, ó, This com o is tripé, né? mine. This. Tá na minha mão, certo? Se eu jogo lá e eu não consigo mais alcançar, eu falo that. Ok? Então, this é quando tá na minha This, mão, certo. that é quando tá longe. Agora, eu tenho This duas o- coisas. O this pode ser quando tá perto e o that quando tá longe. Isso, mas para singular, tá? Agora, eu tenho dois relógios. Eu não posso falar this. Tem que falar these. This. These. This. Isso, é isso aqui, ó. É o these. E se eu jogo eles longe e não consigo mais alcançar, eu falo o quê? Those. Those watches. So, this watch, that watch, these watches, those watches. Ok? Ok. Beleza, Ok. continuando. There, lá, he spent. O que é o spent? Gastou.
Gastou. Desperdiçou. Qual que é o presente do spent? Ixi. Ixi. Não lembro. É bem parecido. É o spend, tá? Spend. Gastar. Spend, que é o Spend. gastar. Isso. Spend. Spend. Spend all the money. Gastou todo o dinheiro. E isso, todo o dinheiro on parties. Festas. Nas festas. E diversões. E muito bem. And fun. E diversões. Diversões. Vamos dar uma parada aqui também, porque a gente precisa ver uma coisa muito importante que até os alunos mais avançados cometem esse erro aqui, ó. Fun é divertido. E funny é Diversão. engraçado. Engraçado. Se bem que engraçado e divertido pode ser a mesma coisa, né? Mas aqui no fun é tipo assim, diversão. Tá bom? Uhum. Para não confundir. Em festas e diversões. Tá tendo um bom tempo. Soon. O que é o soon? Olha que não é sun. Sun tá lá em cima. Esse aqui é o soon. O que é soon? Logo. Logo, Então, logo na ideia. Logo na ideia de em pouco tempo. Em pouco tempo. Tá? Em pouco tempo, o que aconteceu? Ele... Teve. Não teve. Não teve, né? Não teve. Have não. Had Have no. no money. Ele não teve o quê? Dinheiro. Não teve dinheiro. E nem And comida. no food. Não, nem comida. Nem comida. Ó, gostei. Nem comida. Que é tudo isso aqui, né? É. Muito bom. Nem comida. Não teve dinheiro, nem comida. Filho pródigo. Alguma pergunta até aqui? Não. Não. Beleza. The son. Filho. O filho. Got. Esse é o passado de que verbo? Do get? Do get. E o que é o get? O get tem 1000 traduções, né? Esse get aqui é tipo de conseguir, tá? Então, o filho conseguiu o quê? Emprego, trabalho. Um emprego, um trabalho. Qual que era o trabalho dele? Dar comida pros porcos. Cuidar de Oi, porcos. que delícia! Que delícia. Imagina para um judeu ainda. Nossa, Que o eu já animal vi é na um porco. O porco é um animal. O contrário de sagrado. Tido como imundo. Imundo, isso. Impuro. Impuro. Dando comida para pigs. Falei pig. Pigs. Pig. He felt. Ele. O que é o Sentiu? felt? Sentiu. Olha, essa é uma das coisas mais legais de aprender com histórias. Não só você já conhece o contexto, mas as histórias elas já vão direto para o passado, você está vendo? Todos os verbos são no passado, né? Porque a gente está falando. E no inglês normal, né, que você aprende no cursinho ou na escola, você aprende os verbos no passado só lá para o começo do intermediário. Interessante, né? Quando você aprende de uma maneira natural, você começa a ver eles mais cedo e depois fica mais fácil. He felt very hungry. Qual que é o presente do felt? É o fel. É o feel. Feel que é sentir. Ele sentiu o quê? Muita fome. Muita fome. Na verdade, porque ele sentiu
ele se sentiu muito Muito faminto. no caso, né? Faminto. Ele tá falando dele. É. And Triste. And sad. triste, isso. And triste. He decided, Ele decidiu boa, cognato, fica Decided. fácil. Dar para casa. Decided To go back. Outro Back. phrasal verb, mas esse phrasal verb é fácil, né? Fácil, voltar. Go back é voltar, retornar. Voltar para onde? Para casa. Para casa. Para casa. And tell. E disse. Falar. Nesse caso aqui, Dizer. pode ser falar, tá? O tell normalmente é contar, mas porque ele vai falar que ele estava sorry, né? Pode ser dizer. Dizer para o pai dele. Dizer para o pai dele, to his father, he was sorry. Ele sentia muito. Que ele sentia muito. Arrependido. Né? Isso. É o que a gente usa no inglês, né? Que a gente fala o I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry, desculpe. Isso. Sinto muito. Isso. Quando você esbarra em alguém, né? Você pode falar isso aí. I'm sorry. Quando você faz alguma coisa errada com alguém, a pessoa tá triste com você, você chega perto, você pode falar I'm sorry. Você pode até aumentar aqui, ó. Você pode falar assim, ó. I'm sorry I did that. Né? Ou você pode falar I'm sorry e daí você completa, né? Tipo, I'm sorry I said that, né? Eu disse aquilo. I'm sorry fala aí uma coisa que a gente pede perdão. I'm sorry I what? O quê? Hã? I'm sorry Sei lá. Não, pensa aí uma coisa errada que a gente faz, depois tem que pedir desculpa. Falar. I'm late. Sem I'm revelar. late. Isso! I'm sorry I'm late. Sem revelar muito. I'm sorry I'm late. Oh, I'm sorry I forgot your birthday. esse, né? Isso. I'm sorry I didn't wait for you. Ok? Esperei por você. Eu não esperei por você. Isso, eu não esperei por você. Vou colocar uma engraçada aqui. I'm sorry. Já que a gente colocou o pretty aqui no cantinho. I'm prettier than you. Entenderam essa? Não entendi, não. Me desculpa, porque eu sou mais bonito que você. Bonito que você. Essa não dá para usar. Não. Então, ele falou, chegou em casa, falou, I'm sorry. I'm sorry. Eu errei. Isso aqui é outra coisa legal, tá? No começo do curso da Bíblia, nem aquela versão NRV que eu falo que é a mais fácil, que a gente deu para a maioria dos alunos, não é nem aquela versão, é uma versão mais fácil ainda, né? Porque mesmo naquela versão vai ter uma ideia daquela que ele fala, pai, pequei contra os céus e a terra, e blá, 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 já não sou digno. É difícil de entender isso aí, né? Mas olha aqui, essa versão e as versões das primeiras histórias do Aprenda Inglês com a Bíblia, elas são bem fáceis, né? Só falou, tava sorry, né? Bem tranquilo. When the father, me ajuda. Quando o pai, isso. Viu ele vindo. Aqui. Isso. Quando o pai só viu. Qual que é o presente de só? See. See, good job. See é ver
Só é viu. Viu. Saw him coming, quando ele viu o filho vindo. Filho vindo. He ran out. Ele correu para fora? Correu. Correu para abraçar ele, né? Isso. Lucinéia, lê aqui para mim o que é o ran out. Ran out. Ran quickly. Towards someone or something. Isso, gostei do something com TH, hein? Legal. Saiu correndo. Correndo. Né? Ran quickly. Ele Ran correu quickly. muito Correu rápido. Tá? Então, esse ran out é correr rápido em direção a alguém. Tá? Ou a alguma coisa. Então, he ran out to hug him. O que é o hug? Abraçar, né? Você sabia já ou Eu já sabia. Parte do contexto? Eu Legal. sabia. Abraçar. Hug. To hug, para abraçar ele. The father was very happy. O pai se sentiu muito feliz. Was. Foi muito feliz. Ficou muito feliz. Era. Pode ser ficou. É. Esse é o was é o passado de quê? A gente tá vendo tanto passado que esquece o presente. Exato. Was, were. Will, acho que é. É o quê? Will? Will é futuro. Não. O was é passado de is, né? É o is. É, verdade. Bendito verbo to be. É. Ser, estar. Ser e estar. Isso. Então, the father was very happy. O pai ficou, né, muito feliz. He gave, de novo aqui o give, he gave him. Deu para ele. New clothes. Novas roupas. Novas o quê? Roupas. Muito bem. Roupas novas, o nome daquele grupo, né? Roupas. And made. O que é o made? Fazer. O make é fazer. Made. Fez. O que é o made? Fez. Fazer. Ele fez big dinner. Grande jantar. Big dinner, um grande jantar to celebrate. Para celebrar. Como é que você sabia celebrar? Celebrate. Como é que você sabia celebrate? Como é que você sabia celebrate? Contexto. Conhecendo a história. Tá. Conhecendo a história da Bíblia. É parecido com o que a gente... Celebridade, né? De celebrar, né? Celebrar. Então, cognato, isso. Eu falo sempre dos cognatos porque eu quero que você sempre esteja pronta para reconhecê-los, que vai te ajudar. Celebrar. Principalmente quando o inglês vai ficando mais difícil, vai aparecer mais e mais cognatos. Quando você vê o cognato, você já sabe mais ou menos o que é. Ok? Ok. Olha lá, que interessante. Older. Olha aqui, ó. O que é older? Velho. Ou mais velho. Mais velho. Isso, o mais velho. O que é mais velho? Irmão. O brother mais velho, né? O irmão mais velho. Olha que legal. A gente acabou de falar disso aqui. The older as comparações. Brother. Older. O irmão mais velho felt angry. Sentiu. Raiva, muito bem. Como angry é um adjetivo, a gente pode jogar esse angry aqui embaixo também, olha lá. Vamos ver como é que fica? Angry. Como é que eu falo? O mais nervoso, mais bravo. Angrier.
Angrier. E como é que eu falo o mais bravo? Angriest. Angriest. Ok? Então aqui, qualquer coisa você pode jogar aqui, tá? He felt angry. Ele sentiu raiva. He didn't understand. Ele não entendeu. Muito bem, entendeu, né? Entender, Understand. understand. Understood. Understand. Muito bom. No caso aqui, entendeu, né? Uhum. Ué, mas aqui tá o understand é Understand. presente. Por que a gente está colocando no passado? Seria understood, né? Seria? Ah, o didn't. É. Hum. O didn't já tá jogando isso aqui pro passado, né? He didn't understand. Eu não posso falar. He didn't understood. Understood. Só que é uma coisa muito importante. Essa é uma das únicas gramáticas que o americano sabe do inglês. No Quando se tem. double negatives. É, Você não pode ter duas negativas na mesma negativos, frase. né? E nesse caso aqui seria o Didn't. didn't e daí o passado, né? Não, nesse caso não é double negative, porque um é passado. O que eu tô E falando? o outro é um é negativo, o outro é passando. Mas a ideia de no inglês você não pode ter duas negativas e sempre quando você tem o didn't, o verbo sempre fica no presente, tá? Ele não entendeu why. Por quê? Porque O pai o pai ficou feliz. Ficou muito feliz. was so happy, ficou muito feliz. Ou ficou tão feliz, né, nesse caso aqui. Why was he so happy? Vou dar mais uma paradinha. Was so happy, então. Tem uma diferença bem importante entre o so e o to. Você pode falar so happy e você pode falar too happy. Alguém sabe a diferença? Tchu. Também feliz? Tchu. Não, esse too não é o do também. Ah, So Não. happy é tão feliz. Too happy é tão feliz. E agora, qual que é a diferença? não faço ideia. O Um so vai happy, no final e o outro vai no antes da frase? não. O so happy tem uma conotação positiva, que é o caso da história. O too happy tem uma conotação negativa. Por exemplo, eu posso falar assim: He drank a lot of beer and he was too happy. Ele bebeu muita cerveja e ele estava muito feliz. Coisa Você percebe que o muito ruim. feliz é uma coisa negativa, né? Então, agora eu te faço uma pergunta. Quando você vai falar alguém, eu te amo tanto, você pode falar I love you too much? Much. Posso? Love so much. So much. Não posso falar too? Não, porque é negativo, né? Exato. Se eu falo para alguém I love you too much, esse amor que eu tenho por essa pessoa está me machucando. Uhum. Você tá fazendo mal, né? Uhum. Já viu esses casos? Uhum. O cara gosta tanto da mulher que ele está se machucando, né? Não cuida dele. Ou vice-versa, né? Então, essa é a ideia do too much. Beleza? Pequenos detalhes aí que fazem diferença na hora de você entender um texto, né? Então, lembra que o to é sempre para negativo. But the father said. Mas o pai disse. Mas o pai disse. Disse. O que o pai falou? Your brother Your was lost. brother. O seu irmão. Continua. Estava perdido. Estava perdido. E agora? And now, e agora? Ele foi encontrado. Found é encontrar, né? Qual que é o presente? Tô detonando vocês com esses verbinhos hoje. Found, qual que é o presente do found? Encontrar.
Found é encontrou, né? Ou Encontrou. encontrado, no caso aqui. Qual que é o presente? Fugiu tudo aqui agora. Find. Você já provavelmente já viu esse Find. 1000 vezes, né? Find. Muito. Found. Find. Encontrar. Né? O menino se perdeu no hospital. O pai achou, ó, I found him. Né? Você não consegue achar a tesoura. Você fala, where can I find my scissors? Né? Onde eu posso encontrar minhas tesouras? Ou a minha tesoura. Essa é uma coisa interessante. Scissors é uma palavra plural no inglês. Não existe... No português é singular, né? Tesoura. No inglês é plural. Porque são duas lâminas. Já pensou nisso? Igual o caos, pernas, né? Legs, Isso. calças. Isso. Aqui, ó, vou escrever aqui para vocês os scissors. Olha que nome difícil de Scissors. escrever. Nossa. E scissors. 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 Tá? Isso aqui é tesoura. Não existe scissor. É só scissors. Interessante. The story. Essa história A história, essa história, ok? This story. Ensina. Teaches. Ensina. Ensina. Por que é teaches e não teach? Teach é ensinar. Teaches. Hã? é ensinamento. Tá. Teach e teaches, os dois são ensinamentos. Teacher, professor. E o Sim. professor ensina. Ok. Teaches. Mas a pergunta é assim, ó. Por que tá this story teaches e não this story teach? Por que tem o S no final do teaches? Essa história ensina. É plural? Seria plural? Não, não é plural. Não. E é exatamente isso que eu quero que vocês reconheçam. Essa história E o ensina S sobre do amor. teaches não é plural. A gente falou disso na nossa primeira aula desse grupo. Alguém lembra? Não, A Lucinéia não estava, né, na primeira aula? acho que não. Acho que a Suélia estava. Você lembra, Suélia? Não. A gente fez alguns exercícios. Ó, Não. Eu lembro. Ai, não lembro, não. o teaches está ali porque ele é a terceira pessoa. Da Da terceira história. pessoa. Da história. A história é o it. Isso, a história é o it. E porque é o it, eu preciso do teaches. Eu não posso falar it teach. Tem que ser it teaches. Teaches, Como que é do se it fosse, de história. Se fosse she, também é a mesma coisa. She She, teaches. he, it. Se fosse o he, também seria he It. teaches. Teaches. Beleza? Então lembra que isso aqui Se não é eu, plural, I tá? teach. I, Isso. you. Vamos conjugar aqui. Peraí. Deixa eu achar um lugar aqui. Não tem espaço. Não tem mais espaço. Acabou o espaço. Deixa eu jogar essa caixinha aqui dentro. Vamos ver. Então, ó. I teach. Teach. You teach. teach. He teaches. Teaches. She teaches. teaches. Engraçado It. falar, né? Teaches. It teaches. They Are. teaches. They teach. Sem S. We. Também sem o S. Teach. E daí tem o you de plural, o plural, né? De eles. Teach. Sem S. Isso. Beleza? Só para revisar isso aí, ó. This story teaches About love. Sobre amor. Sobre amor. Espera, antes da gente ler, tem que pensar um pouquinho aqui, ó, porque aqui não está falando, mas aqui tem o us. Tá? O us fica subentendido. O que é o us? Ele Teaches us. nos ensina. Isso, muito bem. Essa história nos ensina. Né? Sobre amor. Por que não colocou us? Porque às vezes o americano ele come as palavras. Como a gente come no inglês, no português também. This story teaches us about love, sobre love. Jesus, love. Sobre amor. Forgiveness. Nossa, que palavrão, professor. Tem palavrão na história do Filho Pródigo? Só palavra grande.
que é forgiveness? Esquecer? Hã? Esquecer? Não. Olha, Não é. parecido. É, forgiveness. Parecido, porque quando É você... perdoar, será? Isso, perdoar. Perdoar. Que às vezes quando você perdoa, você Forgiveness. Esquece. esquece. To forgive. Forgiveness. Se bem que tem gente que fala assim, Quem tem perdoa, quem um ditado eu em perdoo, mas não esqueço. isso, to forgive is different than to forget, né? Perdoar é diferente de De esquecer. esquecer. Interessante. O interessante aqui também é que tem um verso na Bíblia, deixa eu até achar ele. Sea of Forgetfulness. Qual é o verso? Miqueias 7:19. Depois você dá uma olhada lá. Miqueias 7:19. Diz que Deus joga os nossos pecados no sea of forgetfulness. Interessante comparar, né? Essa ideia de perdoar, mas não esquecer, com Deus que perdoa e joga os nossos pecados no mar do esquecimento. Miqueias quanto? Miqueias 7:19. Todos os nossos pecados nas profundezas do mar. É. Às vezes, Ele perdoa e esquece, né? O homem não. mas acho que uma coisa importante para se dizer aqui sobre o perdão é que muitas vezes você não vai esquecer, principalmente quando foi alguma coisa que foi muito dolorida, né? Sim. Profunda, você não esquece, mas você não age como se você se lembrasse, né? Como se ainda doesse. Consegue conviver, né? Isso. Não sente mais, né? Seria isso. Até às vezes sente, né? Porque o perdão é aquela... Se a coisa foi muito profunda, você acaba sentindo ainda, mas você fala para você mesmo, né? Não, eu perdoei, resolvi perdoar. Né? Essa é a diferença. Não, Essa fala é a assim, diferença. sentir, mas sem dor, entendeu? Sem mágoa. Sim, mas é isso que eu tô falando. Às vezes você sente ainda, né? Se foi muito profunda a ferida demora para curar, né? Mas daí quando vem essa ideia, porque o perdão é uma decisão, né? Você toma toda hora. Que a dor vem e você fala assim, não, já esqueci, já perdoei. Né? Não vou juntar mais emoção aqui e devolver para a pessoa. Não, acabou. Porque às vezes a gente pensa, esse é o problema, Suélia, de perdoar e pensar, eu não vou sentir mais. Porque daí você sente, o que você fala para você? Pronto. Não perdoei. Perdoei. Eu falo assim, eu tô falando sentir de ressentimento, entendeu? Tá bom. Sim. Aquele sentimento que vai te doer. Isso. Não que você não vai sentir. Sim. De ressentimento, de falar assim, de querer fazer coisas contra a pessoa que te machucou, certo? É, nesse sentido. Entendi, agora entendi. Então, amor, perdão e Segunda chances. chances. Second chances. Second chances. As segundas chances, né? No caso, plural aqui. Uhum. Beleza? Lindo. Vou fazer um teste com vocês. Ixi! Eu vou tirar o texto e eu vou ler esse texto bem devagarzinho. E eu quero que vocês me digam no final do texto qual mais ou menos a porcentagem do texto que você entendeu. Tá bom? Ok. Você pode fechar os olhos, às vezes os alunos fecham os olhos e tudo bem, mas eu vou te dar uma dica. Quando você estiver falando no futuro com um americano ou com alguém que está falando inglês, olha para a boca do indivíduo. Por quê? Porque quando você olha para a boca, você tem mais uma
ajuda, né? Então, essa fica a dica. The story of the prodigal son. There was a man with 2 sons. One day, the younger son asked his father for his part of the family money. The father gave it to him. The son took off to a far country. There, he spent all the money on parties and fun. Soon, he had no money and no food. The son got a job feeding pigs. He felt very hungry and sad. He decided to go back home and tell his father he was sorry. When the father saw him coming, he ran out to hug him. The father was very happy. He gave him new clothes and made a big dinner to celebrate. The older brother felt angry. He didn't understand why the father was so happy. But the father said, "Your brother was lost, and now he's found." This story teaches about love, forgiveness, and second chances. Pode só falar para mim qual que é a porcentagem que você deu? 50%, Camila? 75, mais ou menos. 75, a Lucinéia. Sueli, e você? 50. Mais ou menos uns 50, beleza. Ó, uma das coisas que você pode fazer para te ajudar a memorizar e a internalizar as coisas em inglês, por exemplo, a gente tem esse took off, juntar um movimento do seu corpo com a palavra. Por exemplo, se você fosse falar o took off, você poderia falar assim, ó, took off, né? Took off, tipo assim, partiu, né? Took off. Né? A gente falou na última aula de enquanto você está fazendo as coisas diárias, você está falando do que você está fazendo, ou pelo menos pensando, né? Que a gente está no período silencioso, não precisa falar, mas pelo menos pensando no que eu estou fazendo, né? O que eu estou fazendo. Beleza? Alguma pergunta sobre o texto? Não. Não. Não? Tranquilo? Alguma pergunta sobre o curso, metodologia? Tranquilo? Não tem. Então tá bom. Lembra que esse espaço também é um espaço para vocês trazerem suas perguntas, coisas que tiveram dificuldades durante a semana e tudo mais, tá bom? Na quinta-feira a gente não vai ter aula do grupo avançado, mas a gente retorna aqui na terça-feira com essa aula aqui para vocês, tá bom? Ok.
Então tá jóia, pessoal. Se não tem mais pergunta, fica para vocês. Aquele abraço. Aquele abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.